Madalenas, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para mais um Madá Perfil e sei que você estava ansiosa por esse Madá Perfil. Você que está acompanhando semanalmente, saiba que nós toda semana agora lançamos vídeos, seja na quarta-feira com o Madá Tema ou nas segundas-feiras com o Madá Perfil. E espero que você esteja conhecendo mulheres incríveis e esteja tirando todas as suas dúvidas do Madá Tema. Se você tem sugestões, corra lá no Instagram, no @madapodcast, para você deixar suas sugestões de Madá Tema ou de pessoas para nós entrevistarmos, certo? Aproveita, deixa seu curtir aqui no YouTube, se você está, compartilha com todo mundo, escreve aí embaixo as suas expectativas ou as respostas ou o que você quiser, comente, dê-nos audiência, não é mesmo? E não esqueça, enfim, de nos acompanhar também no Spotify. Todos os Madá Perfis estão no Spotify também, mas o Madá Tema somente aqui. E agora estamos naquele momento que você descobre quem nós entrevistaremos hoje. Maravilhosa, ela, incrível. Você sabe quem é? Roberta. Maravilhosa. Se presente com nós. Então, eu sou Roberta, eu tenho 45 anos, eu sou casada há 28 anos. 28, hein? Minhas almas. Nossa, a idade de algumas meninas aí. A minha idade de casa. Eu estava nascendo e você estava casando. Já pensou? Meu Deus. Então, tem algumas histórias aí, né? Alguma experiência só, né? Bom para gravar uma Madá Perfil, não é mesmo? Olha, bem interessante. Mas nós não podemos passar de 5 horas, então assim... Tranquilo. Tranquilo, Eu né? acho que dá. Então tá bom. Tenho 2 filhos, a Helena, que tem 26 anos e é casada, e o Heitor, que tem 20 anos e está em casa por causa da pandemia, mas ele estuda fora em Araranguá, faz engenharia da computação. Legal, bom curso. Isso aí. Então, essa é a minha família, né, no caso, e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Ai, que Fiquei bom, nós feliz pelo estamos convite. muito. Muito obrigada. E onde você nasceu? Você é joinvilense? Então, eu sou curitibana. Nasci em Curitiba. Meus pais moraram muito pouco tempo lá, né? Mas eu acho que eu sou mais joinvilense do que paranaense, sabe? Eu acho que vivi mais tempo aqui em Joinville do que em Curitiba. Eu te entendo. É, né? Eu sou VIP. É, também? Vinda do interior do Paraná. Ah, então, pois é. Pior, é lá na fronteira com o Paraguai. Né? Nossa, aí é complicado, né, amiga? Não, é longe, é longe. É longe, né? É 10 horinhas ali, valendo pra visitar a família Sim. Pé Vermelho, né? Sim. Mas a gente é mais joinvilense, né? Porque eu vi muito criança e a gente a minha história não tem nem também. sotaque, né? Não. Eu sou muito joinvilense no meu sotaque. Eu sou super joinvilense. Maravilhoso. E conte um pouco da sua história, dessa vinda pra Joinville. Então, eu tinha acho que uns 3 anos quando meus pais vieram para Joinville. E aí, assim, desde novinha, meus pais já frequentavam a igreja, né, já eram cristãos. E eu já cresci nessa pegada, assim, de igreja, de amar Jesus. É bem interessante, eu tenho um amigo que, até as pessoas perguntam, quando que você realmente teve encontro com Jesus, né? Eu falo, olha, eu acredito que sempre, assim, eu me lembro já vivendo um relacionamento com Jesus muito novinha. Sim. E esse meu amigo, ele fala que eu falei de Jesus pra ele, eu tinha 4 anos. Meu Deus! E ele lembra? Ele lembra, Marcou ele tinha 18 anos e ele falou ele disse assim, que eu falei, tu conhece Jesus? Daí ele, não, pois tu devia conhecer. Tu com 4 anos, Pensou? Meu Engraçado, Deus. né? E aí ele... Pois tu devia conhecer. Pois tu devia conhecer. E aí ele conheceu Jesus, né? Então, ele lembra disso até hoje. E então, a minha vida começou assim. Eu tenho 2 irmãos biológicos, né? Que são a Caroline e o Carlinhos. Então, nós crescemos juntos ali. Eu já estava mais velha, com 6 anos, quando o Carlinhos nasceu. Você é do meio? Eu sou a mais velha. Ai, tu é a mais velha? É, a Carolina é do meio e o Carlinhos é o mais novo, né? E aí, assim, uma coisa muito interessante da minha história é que, com 10 anos, os meus pais começaram a adotar crianças, né?
legal. Daí tem essa história também, que daí, eu acho que isso daí tinha que ser um outro Madá, tá? Porque É muita história pra contar. Não, mas pode pode começar? Então tá bom. Talvez a gente não termine hoje, tá, gente? E os meus pais começaram a adotar. A primeira criança que a minha mãe adotou era uma criança que ela era a última casa que ela tinha sido adotada e eles não queriam mais ela, eles iam devolver ela para o orfanato. E quando ela se apaixonou pela minha mãe, e foi amor à primeira vista, minha mãe se apaixonou por ela, e se a minha mãe não pegasse ela ia ficar no orfanato até os 18 anos. Então nós adotamos ela. Tem limite de vezes que tu pode Ela ser? foi devolvida 6 vezes. Tem limite? Eu não sabia que tinha limite, assim. São quantas? É 7? Eu acho que é 6 ou 7, uma coisa assim. Não sei se isso já mudou, né? Na época era assim, pode ser que tenha mudado hoje, né? E aí começou, então, aí foi indo, minha mãe foi resolver as coisas da Marina, e aí conheceu a Suzana, que também não poderia ser mais adotada. Aí minha mãe adotou a Suzana e foi, e daí eu acho que é legal falar o nome da minha mãe aqui, né? Ah, sim. Que é importante, o nome da minha mãe é Abigail, e é mais conhecida por Mãe Abigail, né? Que tem... até saiu no Caderno do Hulk no final do Isso. ano, que vieram reformar a casa, Lar do Cilar, Lata Velha, Luciano Huck patrocina nós aqui no Manda Podcast, Jabá e grátis. Isso. Agora tá no domingo, agora é domingão, agora é tá do Luciano. chique, né? Tá Então. rico, cada vez mais rico. Sim, ele é uma pessoa muito especial. Com certeza. Muito querido, assim, foi bem interessante. E aí, então, resumindo, né, eu tenho hoje, nós somos em 56 irmãos. Eu tenho 55 irmãos, na verdade, são 56 filhos, né, que a minha mãe tem, e eu tenho 55 irmãos. São 3 biológicos e 53 adotivos. Nossa. E aí eu cresci, né, nessa pegada aí de... essa familhinha, assim, mais ou menos. Bem tranquila, bem pequena. Super pequena. Natal, como é que é? Vem os genros, netos, tudo, meu Deus. Se for reunir todo mundo, dá mais de umas 150 pessoas, mais ou menos, né? Um casamento tranquilo. Fechou só com a Só família. com a família. E ainda tem gente que... E tu fez seu casamento? Ainda tem gente que diz que não faz casamento porque não dá pra convidar a família toda. Como é que foi pra fazer teu casamento, Rô? Na época, quando eu casei, ainda não eram tantos, né? Ainda eram menos. Foram vindo mais depois. Porque aí tem a questão de que eu casei muito nova. Daí nós vamos entrar na questão do meu casamento, né? Mas foi muito interessante, assim, essa questão das adoções. Foi um aprendizado muito grande, foi um entendimento de algumas coisas, sabe? Porque é muito fácil você repartir brinquedo, é muito fácil você repartir comida. E algumas pessoas têm dificuldade com isso, né? Mas é muito mais difícil você repartir o amor do pai e da mãe. É muito difícil. E eu aprendi isso e foi muito importante pra mim viver isso, sabe? Foi difícil? Muito difícil no começo, assim? No começo foi. Porque daí você vê uma criança estranha, né? Porque cai de paraquedas, Porque você né? era criança ainda, né? Eu era criança, né? Tinha 10 anos. Então você cai de paraquedas, uma criança cai de paraquedas assim na tua casa, e daí de repente tá lá no colo do teu pai, da tua mãe. Aí deu uma pegada assim, sabe? Mas Deus foi ministrando ao meu coração, fui entendendo, fui aprendendo, né? E foi bem legal, bem incrível essa experiência. E eles adotaram todos aí mais novos do que vocês. Hoje, de Isso. Todos, tu continua sendo a mais velha. Isso, E o legal, assim, ó, é que é uma família, de fato, todos eles têm certidão de nascimento. Então, até é engraçado porque as pessoas me perguntam, Roberta, você é filha legítima? Eu falo assim, olha, eu sou filha biológica. Legítimo todos são, né? A partir do momento que você tem a certidão de nascimento, você é filho legítimo. Sim, sim. Então, é uma família, não é um lar, não é um orfanato, não é um lugar que as pessoas deixam as crianças lá e depois pegam, entendeu? É uma família mesmo. É filhos, o pai e a mãe. Uma família especial, né? Maior, mas é uma família. Que legal, porque as pessoas, às vezes, até é um ato falho mesmo, não entendem muito. Sim, essa não né? sabem, né? Não percebem isso, né? Mas vamos entrar no teu casamento, então. Porque é muito bem, você casou com 16 anos, Rô. O meu casamento foi muito especial, porque a família do meu marido, assim, as nossas famílias já se conheciam de muitos anos. A família do meu marido conhecia a minha mãe quando eu era pequena. Nossa! Entendeu? Então, eles viram a minha mãe crescendo
E depois eles viram minha mãe casando com meu pai, a gente, né, minha mãe tendo nós como filhos e tal. Sim. E eu, o meu marido, no caso, a gente brincava junto com ele, com as irmãs dele. E nós temos 7 anos de diferença. Uhum. Então, assim, ó, eu tinha 5 anos e eu lembro dele me balançando no balanço. Ele tinha 12. E eu, assim, apaixonada já, deslumbrada por ele. Sério? Sério. E eu falava pra minha mãe, mãe, eu vou casar com o Jonei. Daí a mãe, assim, aquela coisa assim, ai meu, fala besteira, guria, cala a boca, não sabe nada. Não sabe da vida, né? E é engraçado, porque 11 anos depois eu tava casando com ele, né? Meu Deus. Então, até é engraçado porque eu falo que a nossa música é aquela... Menina que um dia eu conheci criança, te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir. Essa é a nossa música, né? Meu, é muito bom receber cantora numa área, gente. Ai, eu me emocionei, que arrepio. Ai, é todo mundo. Né? Que linda essa música, né? Então, porque ele praticamente me carregou no... E ele, daí quando descobriu que tu gostava dele, quando tu era Então, mais aí velha? a gente, assim, na infância ali a gente esteve juntos, depois a gente se afastou um pouco, né? Daí com... É porque ele ficou muito mais velho, tu ainda criança e ele já estava adolescente. Isso, daí a gente também, porque como meu pai era pastor, então a gente também se mudava muito, ia para outra cidade e tal, entendi. então daí a gente se distanciou um pouco. Depois a gente voltou meu pai foi pastor da igreja que ele frequentava, né? Então nós nos aproximamos e ficamos amigos, muito amigos. E era bem engraçado, porque daí eu fiquei amiga dele e gostava de outro menino, daí já não tava mais gostando dele, entendeu? E aí falava pra ele, abrir o coração. Que triste ele. Tadinho. E ele já tava assim, apaixonado por mim, ele sabe? já tava se apaixonando. Tá. Ai, meu Deus. Tadinho. Mas eu tinha quantos anos com isso? 15 anos já 15? tinha. Foi rápido o teu casamento então? Foi papum, porque daí conheceu a vida inteira? Não, foi muito rápido. E aí ele gostando de mim, mas ele me ouvia, muito querido, né, maravilhoso e tal. E eu comecei a perceber, e aí assim, aquele rapaz que eu gostava não deu certo, nada, assim, de continuar assim, né, o relacionamento. E aí eu percebi que ele tava gostando de mim. Tu teve um sinal? Como que tu percebeu? Você Porque ele olhava muito, né, toda hora que eu olhava pra ele, ele tava olhando pra mim. Meu Deus, né, e assim, sempre me chamando, sempre, né, e tal. Eu falei, não. Que não tinha rede social na época, não, né? Não tinha nada. Era só se ver no grupo de jovens. Só na igreja. Ligação, meu Deus, que era caríssimo na época, né? Meu Deus, é outra... Vinha de bicicleta na tua casa conversar no portão? Não, ele tinha carro já, né? Ele já tava assim, mais... amiga, já tava encaminhado. Mas, né? E aí nós começamos a nos gostar. E aí o meu pai falou, olha... Meu Deus, né? Bem engraçado. Porque meu pai falou assim, não, você só vai poder namorar com 16 anos. 15 não. Aí, engraçado, depois eu casei com 16, né? Meu Deus. Só podia namorar com 16. Podia namorar e casar com 16. Não, brincadeira mesmo. Daí o casamento aconteceu antes por outro motivo. Daí eu falei, não, beleza. Aí nós ficamos 7 meses nos gostando, conversando, orando juntos. Pra daí com 16 anos, quando eu fiz 16 anos, a gente começou a namorar. Esse te esperou, então? Ele esperou. Pra tu ver quando o cara quer, ele espera. Ele assim, é muito legal isso, porque eu sempre falo para as pessoas que eu talvez não namoraria tão cedo, não casaria tão cedo, mas casaria com ele, né? Porque ele é incrível, assim, maravilhoso. E aí o que aconteceu? Nós começamos a namorar, alguns meses nós estávamos namorando, já meu pai decidiu ser pastor lá no Amazonas. Aí falei, meu Deus, né, o que vai acontecer? Daí meu pai me deu 2 opções, ou você vai junto com a gente, ou você casa, porque eu não vou deixar aqui você sozinha assim namorando, entendeu? Daí eu, mais que rápida, então eu caso. Bem assim, já decidida. Porque se não tinha rede social, não tinha telefone, Nossa, não tinha nada, como é que tu ia namorar? Por carta? Não. Por carta, a gente ia se ver uma vez por ano, porque era super longe a viagem, né? E aí decidimos nos casar. Daí a gente casou, a gente começou a namorar em março de 93 e nos casamos em janeiro de 94. Então a gente namorou
e noivou em 10 meses, acho, né? Mais ou menos. Meu Deus, tu começou tu noivou, começou a namorar em março de 93. Eu nasci final de abril de 93. Tá vendo? Você que nos acompanha, em que ano você nasceu? Comenta aqui embaixo pra gente ver se você já era viva quando a Roberta começou a namorar pra casar. Não, porque é engraçado, porque tu não era tão velha assim pra pensar, né? Hoje em dia, meu Deus, eu namorei pra casar com o quê? 25? Meu Deus, eu casei velha. Quase cheguei pra tia. Ainda bem que o Felipe me achou. Mas assim, era uma outra época, né? A gente, com 16 anos, eu era uma dona de casa, né? Tipo, fazia pão, fazia comida, cuidava da casa. Eu tinha 13 anos, eu cuidava dos meus irmãos, tipo, sei lá, 10, 12 irmãos. Tinha recém-nascido, fazia comida, limpava a casa. Então, era uma outra, outra pegada. É que nem minha mãe fala que ela ia, enfim, com 10 anos, ela limpava a casa toda e ia pra roça ainda com meu avô e com minha avó. E pra ela fazer, ela terminou quarta série, e aí ela tinha que fazer tudo isso de manhã, que ela fazia antes do dia inteiro. Ela fazia de manhã pra ela poder ir na escola à tarde, porque ela quis continuar estudando até o 8º. Sim, exatamente. Era a condição dela fazer tudo de manhã. Meu Deus, não, é outra vida. Não, ela com 15 anos, meu Deus, o que eu sou? Já viveu muita coisa, entendeu? Porque começava muito cedo, né? Mas minha mãe casou só com 21. Até que... Não, minha mãe escolhia muito. Exigente. Ela era, pior que ela era de verdade. Daí ela foi noiva e desnoivou. E aí o cara foi buscar os presentes. Mas enfim, um dia eu faço mandar com a minha mãe, gente. Mas faz. O ex-noivo foi buscar todos os presentes que deu pra ela em casa. Tu acredita? Já pensou? Não, eu adoro ouvir as histórias da minha mãe. Muito legal. Mas ele era loiro de olho claro, daí eu falo pro meu pai, é moreno de olho claro. Aí eu falo, eu pergunto, será que ele teria me dado olho claro, pai? Porque tu me fez assim. Poxa vida, né? Poxa, olho castanho, minha irmã mais velha é olho claro, minha irmã mais nova, claro também. Castanhos verdeados. Não dá pra ter tudo nessa vida. Não, né? eu já sou linda, imagina com olho verde. Ai, para, olho verde igual da diretora. Vocês já viram a diretora do Madá? Pois é, a Aline, @MKT. Aline, né, amiga? AlineMelo.mkt. Um olho horrível, né? Não, horrível ela tem. Nossa, não tem nem condições. E ela faz várias diquinhas pra você que curte o marketing, quer ser digital influencer. Que legal. Então aí, na corrida, Não, eu não te sigo, eu acho, Aline, vou te seguir. Segue lá. O podcast agora ele é em trio. A Aline só não escuta mais de falar com ela aqui, porque ela tá ali hoje numa cadeira de diretora, gente. Chiquérrimo. Depois a gente posta uma foto no stories do Madá. Mas enfim, aí casou. Casei. 16 anos, seu pai foi pro... Pra a família toda foi pro Amazonas. Eu fiquei aqui, sozinha. Meu Deus. E daí, nem tinha nem como ligar pra mãe pra tirar dúvida, mas também tu... Assim, graças a Deus eu tinha minha sogra, meu sogro, né, que me ajudaram muito e tal. Tinha minha avó, tinha meu avô, que também estavam aqui, que me deram bastante suporte, me ensinaram muita coisa. E teu casamento foi grande, assim? Ele foi bem simples, porque também a gente não tinha condições, porque foi muito rápido, não deu assim para juntar dinheiro. A minha sogra estava construindo na época, os meus pais indo para o Amazonas, então assim, ninguém tinha condições de fazer, né? Mas tinha bastante, a igreja toda praticamente foi convidada, daí os meus irmãos... Bem coisa de filho de pastor, né? Bem, normal, Convida né? todo mundo. Convida a igreja inteira, né? E aí teve um bolo bem grande, refrigerante... Isso, assim, foi engraçado, porque eu casei com um vestido de primeira comunhão, porque a minha avó que conseguiu esse vestido, todo bufante, assim, bem engraçado, e era curto, assim, sabe? Bem interessante. Porque era da época, né? Era bem assim... Porque minha mãe usou mesmo pra ela, quando ela fez a crisma e coisa, aqueles vestido branco. E que era um pouquinho mais curto, ele não era muito longo. Isso, bem assim, Que engraçado, né? Bem engraçado, porque a minha foto de casamento, assim... Porque eu sempre aparentei ser mais nova, né? Então eu tinha 16, mas eu parecia que eu tinha 12, entendeu? Bem engraçado. Quando eu fui fazer meu título de eleitor, com 16 anos... Eu cheguei lá que eu vim fazer patriota, já fui fazer. Nossa, super patriota. Eu queria fazer meu título de eleitor, daí a mulher olhou pra mim, é só com 16, querida. Não, mas eu tenho 16. Não, é só com 16 mesmo. Ela não acreditava, sabe, eu tinha que mostrar minha identidade, porque ela achava que eu tinha 13 anos. Meu Deus. E aí, então, aquela carinha, imagina, tinha 16 anos, parecia que tinha 12, né? Mas foi muito legal, assim...
A gente passou por bastante dificuldades também, né, numa adaptação e tal, mas graças a Deus, assim, Deus foi sustentando, foi dando graça e a gente, né, passamos 15 anos depois a gente passou uma crise bem grande no nosso casamento. Crise do 7 nada, crise em 15 anos. Então, eu já não sei se no 7 também acho que a gente deve ter tido, mas aí não foi tão assim, aí com 15 anos a gente teve uma crise bem grande assim, e aí eu meio que quis me separar, e aí nós frequentávamos uma outra igreja e daí fomos para a comunidade Siloé. Né? E lá na comunidade Siloé, daí o pastor Galon, um querido, maravilhoso, que eu amo demais. Encaminha pra ele esse mandar podcast. Vou encaminhar pra ele assistir, pra ele ver, né, o testemunho. E ele nos ajudou a restaurar o nosso casamento, a tratar algumas coisas, assim, e graças a Deus conseguimos restaurar. E hoje, assim, nossa, eu tenho casamento. Claro que é bem interessante, até porque quando eu fui, que eu queria me separar e fui falar com o pastor Galon, eu já nem precisava mudar tudo e eu não precisava mudar nada, né? Mas... Né? Porque eu era perfeita, assim, né? Ele que era assim, tinha muitas dificuldades e tal. E aí, quando o pastor Galão começou a tratar comigo algumas coisas, na verdade, eu tive que mudar quase tudo. E o Janei quase não teve que mudar nada, entendeu? Eu era a difícil do relacionamento. Então, foi bem impactante, assim, e essas mudanças me ajudaram muito, assim, no meu relacionamento, no meu casamento mesmo com o Janei, né? Que legal! E onde no meio disso tudo veio os filhos? Os 2 filhos? Então, com 19 anos eu tive a Helena, ela não foi programada, aconteceu. E é bem interessante, assim, ó, porque eu falo isso para as pessoas, que eu fui uma mãe, assim, pelo instinto, sabe? Assim, eu não pensava muito, né? Acho que quanto mais velha, assim, ou mais tempo a gente espera para ser mãe, a gente acaba pensando muito, se preocupando muito, né? Eu não, eu assim, olha, eu só fui indo, sabe? Eu criei a Helena assim, depois com 25 anos eu tive o Heitor, então tipo, com 25 anos eu já tinha os 2 filhos, né? Eles têm uma diferença. Eu nem varão não tinha, tava em busca. Pois eu tinha meu com quase 26, meu Deus. Que coisa, né? Como as histórias são diferentes, né? Não, cada um. As circunstâncias, né, que acabam te levando. Mas que legal, né? Que eles não têm tanta diferença assim também, né? Uhum. E aí, assim, criei os 2, assim, ensinei eles meio a viver pro mundo, sabe? A serem independentes, a viverem, tomarem decisões, se virarem sozinhos, assim. Não fui uma mãe super protetora. Até esses dias eu estava conversando no escritório aqui num café lá, e eles começaram a andar de ônibus com 8 anos, já ensinei assim, sabe, a se virar. Então foi... Grande Helena. Dona Helena aprendeu assim Na luta. Teve que se coçar, sabe, teve que se virar assim. Mas é legal, porque hoje tu vê os frutos disso, né? Sim, porque verdade. ela é uma grande mulher já Sim. Desde sempre incentivo, né? Sim, aham. E aí foi isso. Então, hoje, né, por exemplo, assim, eu me acho assim, né, me sinto nova, e os 2 já estão grandes, já, né, estão... Eles já casaram, uma já constituiu família, né? São independentes, já têm a vida deles, assim, então é legal, né? É legal, agora já fica você e Johnny já. Isso, curtindo. Agora que é a melhor fase do casamento. A segunda lua de mel, né? Maravilhoso, meu Deus. Sim. Então, aí, você ainda fez faculdade? Sim. A minha vida toda aconteceu depois de casada, porque quando eu me casei, eu estava terminando o ensino médio. Tu terminou com 16 ou com 17? Eu terminei com 17 porque eu fiz o magistério, que eram 4 anos. Legal. Então eu terminei com 17, e aí eu fui para a faculdade com 22 anos. Esperei um tempinho, porque daí eu tinha a Helena pequenininha, né? Mas fui para a faculdade com a Helena pequena, ela tinha uns 4 anos, eu acho. Fiz pedagogia na CE e tal. Terminei a faculdade grávida do Heitor. Interessante, Fiz pedagogia e foi muito bom, gostei muito da faculdade, assim, e é interessante porque você pensa em pedagogia, você pensa muito em dar aula, em ser professora,
Mas ela me ensinou muito assim sobre relacionamentos, sobre até a própria criação dos filhos. Ela me ajudou muito na criação deles, relacionamentos interpessoais, liderança. Eu acho que é uma faculdade assim que todo mundo deveria fazer, sabe? Que te ajuda em muitas áreas. Que legal. Assim, bem interessante. Pra mim foi muito bom. De inteligência emocional. Inteligência emocional, a própria didática, né, a própria sociologia, filosofia da educação. É bem, muito, muito interessante. Show. E onde a teologia entra no meio disso tudo? Então, eu estava... eu já fui diretora da Mary Kay. Olha só. Quase teve um Renegade rosa? Então, eu estava a caminho de ter o carro rosa, mas daí que aconteceu é que Deus me chamou para trabalhar na igreja. No meio de tudo, porque tu não trabalhou com pedagogia há muito tempo? Eu trabalhei como professora de música. Ah, legal. Então, eu estudei música também muitos anos, então juntei a música com a pedagogia e comecei a dar aula de educação musical nas escolas. E fiquei vários anos. Daí já estava assim, bem cansada de fazer isso. Aí fui para a questão da Mary Kay, consultora de beleza, porque era uma coisa diferente, Era uma coisa nova na época, Sim, né? Estava muito em alta, assim. E me tornei diretora em 6 meses. Nossa. Foi muito rápido, assim, a minha carreira, assim, de começar. E aí estava super em ascensão, tinha 30 consultoras viajando para São Paulo, Florianópolis, super, assim, alavancando, sucesso. E aí Deus me chamou, porque é sempre assim, né? Deus te chama, Deus nunca Tudo tá maravilhoso. Isso, ele não chama a gente desocupada, né? Sim. Isso é bem importante, gente, pelo menos comigo sempre foi assim, né? Sim. E aí Deus me chamou, larguei tudo para trabalhar na igreja. Daí comecei como obreira na igreja, servindo em tudo que é ministério, servindo onde precisava. E aí, como eu tinha o desejo de pastorear, de ser uma pastora, né? De trabalhar com pessoas, de cuidar de pessoas, então eu decidi fazer a teologia. E aí lá na comunidade Siloé, então eu comecei a estudar teologia, 2022, né? Que Isso, era na época. Ah, legal. E só aí, pra quem é da Siloé agora, hein? 22. Pra lembrar, isso é bem raiz. Só os antigos. Só os antigos. Saber, Meu Deus, já revelei quantos anos eu tô na igreja, né? Verdade. Meu Deus, eu sou da época que tinha apostila 3. Sim. Quando parou de ter e depois ia dar 2 pra 4, meu Deus, a gente é bem velho, né? É verdade. Na verdade, eu era uma guriazinha quando eu cheguei bem na novinha, Siloé. né? Que ano que tu começou na Siloé? 2010. 2010, né? Eu cheguei na Siloé em 2007. Na verdade, eu cheguei na Siloé em 2007, quando a onda começou. Foi porque daí era outro começando. nome e tal. Não, eu já cheguei em 2010. Daí aí, tinha... aí era, eu lembro que na época, né, a doutora era no sábado, que era um grupo de jovens da Siloé, e a gente ia no culto no domingo, com o pastor Evaldo. Sim, então eu fui a algum culto no domingo lá com o pastor Era bom, Evaldo. né? A gente era muito, incomodava muito, ia lá pra fora, em vez de ficar lá prestando atenção, aí deu até que entende, né, daí depois começa a valorizar mais o culto e tal. Muitos anos, meu Deus. Sim. Saudade. Beijo, pastora Nana. Ó, tem que vir aqui, ó, pastora Nana. E falar aqui, ó, meu Deus, alguém que sabe hebraico, não é pra poucos, precisa vir em cima da... Meu Deus. Uma enciclopédia. Mas eu acredito. Ela sabe muito. Vai ser maravilhoso. É quase uma aula de teologia cristão, né? Com certeza. Enfim, aí entrou em teologia, serviu na igreja há muitos anos, né? Trabalhou na igreja. E aí, trabalhar essa loucura, nessa rotina, aconteceu algo que, enfim, Setembro Amarelo, né? Estamos gravando esse setembro, né? Não sei quando vai ao ar, mas depois eu vou ver nas escalas. Mas Setembro Amarelo, por exemplo, a gente fala muito sobre essas questões emocionais, sobre desgaste psicológico, né? Suicídio, porque tem um caminho até chegar ao suicídio, né? Sim. Questões psicológicas. Nessa rotina doida de fazer várias coisas, você teve o diagnóstico do burnout. Sim. Né? Como que foi pra você? Como que você entendeu que era burnout? Porque as pessoas que talvez acompanham a gente não entendem nem o que é, né? E como foi essa descoberta desse? Sim, foi muito difícil, foi algo bem doloroso, assim, eu costumo dizer assim, que foi um deserto pra mim,
mas que foi um aprendizado muito grande. Deus me ensinou muitas coisas e que eu não trocaria, né, esse ensinamento por nada. Mas foi, o que aconteceu comigo é que eu comecei a assumir muitas coisas, né, coisas administrativas, burocráticas, e querendo, assim, né, servir as pessoas, as pessoas pediam de não dizer não, né. O problema de não dizer não, né? Muitas pessoas têm essa dificuldade, né? Eu tinha dificuldade, queria agradar as pessoas, queria honrar as pessoas e tal. E aí acabei assumindo muitas coisas e fiquei sobrecarregada, né? E assim, uma das coisas que para mim foi muito importante que eu aprendi é que você tem um chamado, Deus te chamou para fazer algo, né? Sim. E se você não exerce esse chamado, se você acaba fazendo outras coisas que não são aquilo que Deus te chamou para fazer, você vai adoecendo. Se você não está no lugar certo, no momento certo e fazendo aquilo que Deus quer que você faça, né? Então, isso aconteceu comigo. O meu chamado é o pastoreio, é o cuidado. O auxílio, né? O auxílio, né? De cuidar das pessoas, né? E aí eu estava fazendo outras coisas, isso era o que eu menos fazia, né? Então, fui adoecendo, daí que aconteceu assim, num tempo de que eu comecei a ficar assim, chorando, pensava em trabalhar, começava a chorar. Nossa! Pensava, por exemplo, eu tinha que visitar os GPs, eu não conseguia ir visitar os GPs, me sentia... Eu queria ir para casa, eu queria ficar em casa e tal. E aí, aí é engraçado porque daí tu se culpa, né? Ficava pensando, meu Deus, eu não quero visitar os GPs, eu tô com preguiça, eu não sou uma boa pessoa e tal. Mas já era um indício de, né, pensava muito na minha folga, só queria saber da folga. E antes não era assim, nossa. Tu gostava, tu largou tudo pra fazer o que tu amava fazer. Isso, sabe? E aí, o que aconteceu? Então, aí nesse tempo eu comecei a fazer terapia. Isso legal. Foi assim, tipo, em maio, começo de maio de 2019. Sim. E aí, mas eu larguei algumas coisas, mas ainda fiquei com algumas ainda, e aí fiquei até julho, mas eu já estava fazendo terapia. Quando chegou em julho, realmente eu tive que abandonar tudo, eu não tinha mais condições emocionais, estava muito mal. Mesmo com acompanhamento, tudo, não? Mesmo com acompanhamento. Daí, assim, ainda estava muito sobrecarregada. O burnout, o que é que acontece? Você precisa se ausentar totalmente, né? Você precisa sair daquela rotina totalmente, do ambiente, né? Você tem que meio que se isolar um pouco daquilo, né? E aí, quando chegou nesse tempo, daí a minha psicóloga, então, falou, Roberta, eu tô te acompanhando desde maio, eu tava observando algumas coisas, então agora eu consigo te diagnosticar, você está com síndrome de burnout. E você precisa sair, né, totalmente, desligar totalmente, porque senão você não vai se curar. E aí foi muito difícil de você fazer milhões de coisas e no outro dia você não tá fazendo nada. Né? E um surto de ansiedade. Sim, e aí muito interessante, porque assim que eu parei de trabalhar, que eu me afastei totalmente, comecei com uma dor de cabeça, fiquei assim 1 mês e meio com dor de cabeça o dia inteiro, acordava com dor de cabeça, daí fui no médico, no neuro. Sim. E ele falou, olha, vou fazer uma tomografia para só a gente tirar dúvida se você tem algum tumor, alguma coisa, mas eu acredito que você não tenha. Daí falei pra ele que eu tava com burnout, né? Ele falou, provavelmente é do burnout. Daí não tinha nada, graças a Deus, né? Mas ele falou, olha, Roberta, você parou, mas a tua cabeça não para. Teu corpo parou, mas a tua cabeça continua funcionando. Você vai precisar de ajuda para desacelerar a tua cabeça. Então você vai ter que tomar remédio para ansiedade, você vai ter que tomar remédio para dormir. E foi muito difícil, por quê? Porque eu sou muito do saudável, né? Daí depois outra parte. Já vamos entrar no saudável. E aí eu falava, não, eu não posso tomar remédio, eu tenho que resolver isso só com a alimentação. Tem que ser assim, né? Mas tem momentos que quando você está em crise mesmo, você precisa, né, de remédio.
E aí tive que tomar, tipo, o remédio para dormir era faixa preta. Fiquei super assustada, mas ele precisava desligar a minha mente, sabe? E pra desligar tem que ser um remédio mais forte, né? E foi, daí continuei a terapia, comecei a tomar os remédios. E assim, ó, eu não acreditava que eu tomaria um remédio para ansiedade e a minha dor de cabeça ia passar. Eu não acreditava nisso. E foi incrível. Eu comecei a tomar remédio para ansiedade e minha dor de cabeça passou. Porque daí desacelerou, né? O cérebro pensa na velocidade que o cérebro trabalha. Não, até vou te dar um exemplo aleatório que tu me fez lembrar falando disso. Que esses negócios de aumentar, agora tu aumenta a velocidade do áudio, né? E aí eu nunca tinha usado isso pro YouTube. E aí um vídeo eu coloquei em específico, eu botei no 2.0. E eu entendia mesmo o que tava falando, beleza. Assisti assim uns 10 minutos. Desliguei. Parecia que meu cérebro tinha ficado em slow motion. Literalmente, parecia que eu estava... Só que assim, eu não estava falando normal mesmo. Parecia que meu cérebro ele falava bem lento para eu desacelerar aquilo que eu tinha tentado acelerar. Que não era saudável. Sim. E aí eu não consigo mais acelerar. Por mais que eu vou gastar 10 minutos ouvindo um áudio, vou. Vou gastar 30 minutos vendo um vídeo, vou. Mas pro meu cérebro não fez bem ficar acelerando, sabe? Eu acho que vai fritando ali, né? Tu vai forçando muito o cérebro. Eu acho que vai ter muita consequência. Esse aceleramento de tudo, né? A gente já é imediatista, agora ainda as coisas acelerando. Nossa. Né? Mas só eu lembrei agora, sim, mas é interessante. Acelerar o cérebro. Que eu não sei se, enfim, se você já passou por isso, deixa seu comentário, enfim, envia pra nós, pra eu não me sentir tão mal. Mas parece que meu cérebro entrou em slow motion, não vou acelerar dessa forma, então eu vou desacelerar. E eu fiquei uns minutos até eu voltar ao normal, eu desacelerar meu cérebro, ele queria me stop. Sim. E aí foi um processo de, por exemplo, entender que o que eu entendi, na verdade, que eu enxerguei na minha vida é de que eu sabia ser serva, mas não sabia ser filha de Deus, sabe? E Deus, naquele momento que eu estava ali, eu estava sem fazer nada por ninguém, sem servir ninguém, sem ajudar ninguém, sem orar por ninguém, sem discipular ninguém, eu estava cuidando de mim. E foi um dos momentos que mais eu senti o amor de Deus na minha vida, sabe? Que daí Deus falou assim, Roberta, se você não aprender a ser filha agora, você não aprende mais. Porque esse é o momento de que eu te amo porque você é minha filha. Sim. Eu não te amo porque você faz coisas, porque você me serve. Eu te amo porque você foi comprada, né? E foi um entendimento lindo, assim, de você ser e não fazer, né? Porque a gente se confunde, a gente mistura o fazer com o ser. Você se torna aquilo que você faz, né? E nós somos uma pessoa, né? E nós fazemos porque nós somos, né? Não fazemos porque somos, mas no sentido não somos o que fazemos, né? Mas nessa situação. Muito bom, nossa, foi bem... E aí, a gente vamos entrar nessa questão saudável até agora. Sim. Eu não sei se dá pra ver na câmera, gente. Olha essa foto aqui, gente. Olha esse momento. Não, a gente vai postar. A gente vai ser obrigado. Olha isso, gente. Uma pessoa que é o quê? Crossfiteira. No Instagram da Roberta, como é que é teu arroba, Roberta? @Roberta Bea Silva. Bea Silva. B-E-A. Isso. @Roberta Bea Silva. Isso. Vou até botar a fotinha de novo aqui, ó, no nosso cenário. Então, por que eu até vou dar teu arroba? Porque até a Kikuka, que é nosso apoiador maravilhoso, a gente vai dar uma pausazinha para passar agora o nosso apoiador, porque ele mandou um presente para Roberta, não é mesmo? Só que chique. Confira aí o nosso apoiador. Vem conhecer essas delícias do nosso apoiador do Madá Podcast, a panificadora Kikuka. Estamos em Joinville, nos bairros Fátima e Ulisses Guimarães. Siga nas redes sociais, @panificadora Kikuka e fique por dentro das promoções. Maravilhoso, né? Nosso apoiador Kikuka, olha só. Vou até mostrar o presentinho que a Kikuka mandou. Olha, mandou pra Roberta hoje cookies de chocolate meio amargo. Igual a pessoa que é muito fitness. Meio amargo, adoro. Então conte para nós onde surgiu, que até quem quiser, gente, na arroba da Roberta, ela posta até receita fitness. É uma inspiração. Tu sabe que tu é uma inspiração para todas as mulheres que te conhecem, né, Rô? Eu fico bem feliz. Nessa questão, assim, porque não é de estética, mas de vida, saúde na vida. Saúde. E foi justamente isso que aconteceu comigo. Quando
eu comecei a fazer o CrossFit, eu era uma pessoa muito doente, então eu tinha enxaqueca. Isso foi bem antes do burnout, tá? Sério? Foi bem antes, era... Quantos anos você treina mais ou menos? 6 anos mais ou menos, então começou em 2014 que eu fui pro CrossFit. E aí eu tinha enxaqueca, eu tinha gastrite, eu tinha refluxo. Pra quem que acha que o CrossFit é de agora, aí ó, tá batendo o tempo já. Faz bastante tempo. Na verdade, quando tava chegando o CrossFit em Joinville, o meu box foi o primeiro box que teve, quando eu comecei a treinar, foi o primeiro box que começou em Joinville. Que legal. Então não era muito divulgado, assim, não tinha muito, né? Adeptos. Eu você. Sim, e aí a minha coach, na época no CrossFit é o coach, né, que fala, o professor é o coach, ela me apresentou a dieta paleo, que é paleolítica, do tempo lá, né, da época do paleolítico, que é comer comida de verdade, desempacotar menos e descascar mais. Então é comer comida de verdade, fruta, verdura, legumes, ovos, carne, isso. Isso aí eu vou colocar até na tua imagem, Aline, anota isso. Vou colocar na tua imagem pra fazer divulgação no Instagram. Muito bom isso. Desempacotar menos e descascar mais. Isso. Então, e aí quando ela me falou dessa dieta, eu falei, não, isso deve ser coisa de moda, né? Dieta dos pontos, dieta do não sei o quê, mas eu fui pesquisar. E a gente já conhecia tanto tipo de dieta, né? Muita modinha de dieta, né? E aí eu fui pesquisar e vi vários médicos que faziam essa alimentação, vários nutricionistas, vi que era algo sério. E comecei a fazer, fui bem aos poucos, mudei uma coisinha, não fui nada radical, né? Foi bem tranquilo, mas eu estava preocupada com a minha saúde, eu não estava preocupada em emagrecer. O emagrecimento foi uma consequência. Curei tudo. Eu não tenho uma enxaqueca, a gastrite eu curei, refluxo curei, eu tinha labirintite, curei, eu tinha dores nas articulações, eu tinha uma indisposição, um cansaço muito grande. Então assim, são 6 anos sem ficar doente, sem ter uma gripe, sem ter uma virose, sem ter exatamente nada. Covid tu pegaste? Não peguei. Se eu peguei, eu não sei, mas eu não tive sintoma. E meu marido pegou. Não, tu tem que ensinar nós a fazer pra começar a te acompanhar mais. Roberto acompanha pouco e não acompanha o suficiente. Acompanha então. Vou ter que fazer isso. E aí foi uma mudança de mente, assim, sabe? Uma mudança totalmente de pensamento, de atitude, né? E aí você muda o teu paladar, você começa a ter gosto pelo brócolis, pela cenoura, pelas frutas. Sentir gostos de verdade, não artificiais. Isso. Né? E aí eu era muito do doce, muito assim, era muito chocolate, era muito bolo, meu café era super doce. E hoje, nossa, é bem difícil assim eu conseguir comer uma coisa muito doce, sabe? Meu paladar mudou muito. E aí, a questão da saúde, né? E aí o CrossFit eu fui... Foi pra competição? Já fiz competição, já participei, é muito legal. Então, e aí no CrossFit eu me identifiquei muito, porque ele é muito de desafio, de você se desafiar, de você vencer, né? E você compete contigo mesmo, né? Você não compete com o outro, então você vai cada vez se desafiando, se superando, é muito legal. E eu amei, assim, me identifiquei, gosto, faço praticamente todos os dias, eu treino todos os dias e estamos aí. Meu Deus, Roberta. Tu quer fazer um jabá do teu box? Onde tu faz CrossFit? Claro, posso, né? Eu mudei de box faz pouco tempo, né? Porque o meu antigo box, eles deixaram de ser CrossFit e foram para uma linha mais de treinamento funcional. E eu gosto do CrossFit, né? Então, aí conversei lá com a minha coach, dela, não, vai, né? Tranquila. E agora eu estou no CrossFit Z-Force. Que o coach, o dono lá é o Zé, um querido, nossa, gosto muito dele. Zé, quiser jogar aqui uma porcentagem de desconto para quem for pelo Madá Podcast, já fazemos um bem bolado já, negócio, né?
E é legal, amiga, tem gostado das Muito, pessoas, da muito. galera O ambiente nova? é muito familiar, você faz muitos amigos, é muito gostoso, sabe? É um ambiente assim, que um apoia o outro, um incentiva o outro. Não existe essa competição assim entre os alunos, sabe? A gente quer que todo mundo consiga fazer, que todo mundo se desenvolva, que tenha progresso. É bem legal. Nada do... O que é um docinho pra quem libera endorfina todo dia, né? Ah, é verdade. Não tem Serotonina, endorfina, adrenalina. Maravilhoso. Nossa. Tu faz de manhã, faz à noite? Que Faço de manhã. De manhã. Eu fazia às 8, agora eu tô fazendo às 9. E quando você teve burnout, você parou isso também ou isso continua? Não, eu parei. Parei porque eu tive que mudar a minha rotina, né? Então eu ia pro CrossFit e depois eu ia pra igreja trabalhar. E aí essa rotina eu não consegui mais. Aí eu tive que dar um tempo no cross, daí eu fiquei na musculação, porque eu tinha que fazer atividade física, né? A minha psicóloga, que ajuda muito, né? a minha psicóloga e o meu médico. Você precisa fazer atividade física, você precisa fazer atividade física. Daí eu fui pra musculação. Quando eu consegui voltar pro CrossFit, que eu senti vontade de voltar pro CrossFit, eu percebi que daí eu tava curada. Eu falei, não, agora eu tô curada. Aí voltei pro Cross, aí... É porque realmente é uma rotina que tu tinha muito, né? Então Você tem que quebrar tudo. Tem que mudar tudo, Maravilhoso. Agora, caminhando mais pro fim, quais seriam os teus maiores sonhos hoje? Olha, o meu sonho hoje eu acho que é servir as mulheres, cuidar das mulheres. Deus já começou, né? Acho que a realizar esse meu sonho, né? Hoje eu já estou vivendo, acho que uma parte desse sonho aqui na Onda, mas eu acho que é concretizar isso, oficializar talvez isso de uma forma, né? Mas servir a igreja, continuar servindo a igreja e servindo as mulheres, cuidando das mulheres, né? Acho que esse é o meu sonho hoje. Se tu pudesse dar uma dica para quem está passando por burnout hoje, ou descobriu, ou conhece alguém que tem algum sintoma semelhante ao que você falou, qual dica você daria? Olha, peça ajuda o mais rápido que você puder, vá no psicólogo, vá no psiquiatra, não espere, sabe? Preste atenção nos seus sentimentos, nas suas emoções, porque quanto antes você procurar ajuda, né, e for tratado, melhor e mais rápido você vai ser curado. Show de bola. Quer indicar algum livro, algo que você está lendo agora, enfim, que tem sido muito bom? Um livro que me ajudou muito, até durante o burnout, que eu acho que todos deveriam ler, que é O Líder Emocionalmente Saudável. Olha. Ele fez entender algumas coisas, como, por exemplo, o descanso, o quanto é importante o descanso, o quanto é importante o teu casamento, também, porque a gente acaba deixando de lado o casamento, né, em querer servir muito a igreja, né, mas o descanso como adoração a Deus, esse livro, assim, mudou muito a minha mente e tem me ajudado a ser uma líder, né, emocionalmente saudável hoje. Muito legal. Qual a tua música favorita de devocional, Rô? Eu que gosto... você ama cantar? Eu gosto muito da música que o Ademar Campos, acho que ele gravou com a Raquel Novaes, que é aquela Ele Vem Pra Te Salvar. Conhece, bom. não? Eu amo essa música. Muito bom. Já vamos colocar de fundo, já vamos fazer as pessoas, todo mundo que está ouvindo a gente conhecer. Legal. Muito bom, e no final do nosso Madá, todo mundo sabe que nós temos uma jogatina. A Roberta também sabe, ela não sabe do que se trata, mas ela sabe que nós temos um joguinho, que a Roberta, ela é acho que a maior audiência, a pessoa mais engajada no Madá Podcast, que assiste tudo, não assiste, Roberta? Assisto todas. E eu olho como ela, ó. E agora aqui, olha que privilégio. Sua fã número 1. É fã e a gente é ídola agora. Viu? De alguém, uma pessoa é nossa fã. Mas a gente que é tua fã, pelo amor de Deus. Então vamos lá. A gente vai fazer um joguinho que tá bem em alta, enfim, nos TikTok da vida, que é um ou outro. Não pode ser os dois, não pode ser uma terceira via, é um ou é outro. Esse ou aquele. E aí eu vou dar várias coisinhas assim, e você diz o que você prefere. Tá. Vamos lá, vamos começar bem facinho. Filme de comédia ou romance? Romance. Vestido ou macacão? Vestido. Eu jurei que tu ia falar macacão, né? Sim. Verde ou laranja? Verde. Bolo ou pastelão?
De frango, óbvio. Pastelão. Sério? Hoje eu prefiro... Eu gosto de bolo também, mas acho que o doce, né? Então acho que o pastelão vai ser melhor. Vai ser entre os dois. Vai ser um pouquinho menos pior, eu acho. Menos pior é ótimo. Canadá ou Inglaterra? Canadá. Ó, gosta de um frio, hein, Rô? Mas a Inglaterra também é frio, né? Mas o Canadá é mais, né? É mais. Então acho que eu vou pra Inglaterra. Não, só pra ter certeza. Não vencer no frio, Do mas... menos 30 ali, né? Não, vamos pra Inglaterra melhor. Puxado. Tá, beleza. Picanha ou salmão? Picanha. Já vamos marcar um hambúrguer já. O legal até da minha alimentação é isso aqui, você não tem medo da gordura animal. Você pode comer gordura animal, sabe? Não, ela não é prejudicial. O problema é óleo de soja. São os industrializados, né? Então a picanha tá liberada, tá? Show! Já gostei dessa dieta, já. Enfim, Tim Keller ou Spurgeon? Tim Keller. Tem algum livro que tu gosta muito dele, assim? Muito O Deus Pródigo. Deus Pródigo? Nunca li, cara. Leia, é muito bom. Ele traz a perspectiva da história, da parábola do filho pródigo no contexto do irmão mais velho. Que daí a gente acaba se vendo muito no irmão mais velho, que era religioso. Porque a gente sempre olha só pro irmão que saiu de casa. Só porque se perdeu e tal, né? Ninguém muito fala do irmão mais velho, né? E daí nesse livro ele trata do irmão mais velho. E eu me vi muito no irmão mais velho. Timothy Keller arrasando. Muito Vou bom. ler esse Leia, livro. leia. Aqui, ó, anotado. Museu ou parque? Museu. Sério? Tem algum que tu gosta muito, assim, que tu lembra de visitar? Eu fui no Rio de Janeiro, que eu gostei muito, no Museu do Amanhã. Muito bom também. Maravilhoso, maravilhoso. E eu fiz aquele cálculo para ver quantas terras eu ia precisar para meu forma de vida. Tu fez esse? Não fiz, acho que o Jonei fez, mas eu acho que eu não fiz. E que daí ele fala, tipo, quanto que eu ando quilômetros, quanto de gasolina eu gasto, quanto lixo eu fabrico e tal. Eu ia precisar de uma terra e meia. Se todo mundo tivesse o estilo de vida que eu tenho. Olha. Que horror, né? Pois é, difícil, né? Uma terra e meia. A gente não tem nem noção, né? Não cabe um lixo que eu produzo na minha vida, meu Deus do céu. Tem que descascar mais. Vamos lá. Ameixa ou damasco? Nossa, esse é muito fitness. Ameixa. Ameixa? Tá. Seca ou ameixa? Ameixa. Porque a ameixa seca é muito doce, né? Pra mim é doce. Mas o damasco... O damasco sequinho é gostoso também, né? Ele é mais azedinho daí, né? Mas ele, normal, a fruta, eu prefiro ameixa, eu acho. Enfim. O que tu prefere no crossfit? Como é que é? Aquele que bate corda ou pular no caixote? Pular no caixote. Que altura que tu já pulou? Eu pulo com a caixa, eu não sei a medida ali, mas eu acho que não sei se é 50 centímetros, né? Geralmente eles marcam em polegada. Quanto que é em polegada? Eu acho que é 20 polegadas feminino e 24 masculino. Mas top. Então. Olha, essa foi Roberta, como é que é o nome inteiro de casada? Roberta Beatrice do Rosário da Silva. Do Rosário da Silva. Maravilhoso. Muito obrigada, Roberta, por vir aqui conosco. Quer mandar beijo pra alguém? Eu quero mandar beijo pro meu marido, maravilhoso, Jonei, amo você. Pros meus filhos, pra Helena e pro Heitor também, que eu amo demais. Lindos, muito obrigada de novo. Muito obrigada a você que esteve até agora nos acompanhando. E fique ligado em tudo, dá uma curtida aí nos vídeos que você perdeu aqui do Madak, da lista aí do que a gente já postou. Fique ligado que semana que vem tem mais. Beijo e até a próxima.